Boa noite, gente, todos bem-vindos aqui ao canal Filosofia de Primeira. Uma sexta-feira chuvosa, cidade de Curitiba, como todos conhecem. Aqui é a região, 4 dias de carnaval aí, faz parte da nossa cultura. A gente já está falando no fórum passado sobre sociedade cultural, aí tá um bom elemento, um bom exemplo de hábito, de elementos que fazem parte de uma sociedade cultural aí, né? É impossível não ligar o Brasil ao carnaval, ao futebol, etc. E hoje vamos falar sobre direitos humanos. Sabe aquele o inciso mais famoso, o artigo mais famoso da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todos os homens nascem livres em dignidade e direitos. É a parte 1 do artigo 1º. Se você já leu em algum lugar ou ouviu alguém falando, né? Ou já ouviu falar por aí sobre a Constituição da Comissão de Direitos Humanos da OAB, ou comissão aí dos chamadas entidades classistas aí, tipo conselhos regionais que trabalham sobre essa ótica dos direitos humanos, e assim vai, né? Começo o texto com vocês aqui com uma citação da Hannah Arendt, que ela diz o seguinte: a essência dos direitos humanos é o direito a ter direito, né? Ou seja, o direito dentro do que lhe apraz, o que é necessário, o que é imprescindível. Direitos humanos. Esse termo só veio com a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, com o apoio da ONU, né? No mesmo ano da criação do Estado Moderno de Israel. Você viu que quando se criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, se criou o Estado Moderno de Israel. Depois de toda aquela barbárie que a gente estuda sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Holocausto Judeu, o genocídio de milhares de pessoas pelo nazismo alemão. Fato o qual já lá atrás na Revolução Francesa já pensavam melhor antes dela com o Estado contratualista, com Hobbes, Locke e Montesquieu. O que seria esse Estado contratualista? Ou seja, nós somos uma sociedade contratualista, ou seja, que cautena entre prerrogativas e deveres. Isso é o que determina as constituições, as cartas magnas das nações. Com a ideia do jurisnaturalismo, o que é o jurisnaturalismo? É a questão do direito universal, tudo aquilo que não pode ser negociável, tudo que é inegociável como a própria vida. Diferente aí do juris positivista, que é uma questão aí do que pode ser colocado em acordo. Basicamente, ela fala sobre liberdade, igualdade e fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa, né? Ele pautou muito a Revolução Francesa, visto que o povo estava completamente pauperizado mediante o luxo da corte de Luís XVI. Não foi bem mais antes ainda que a corte começou a tomar certo luxo, enquanto a população francesa estava completamente na miséria. Ele se tornou um marco na luta pelos direitos sociais e trabalhistas durante o chamado sindicalismo europeu do século XIX. Influenciou muito as relações de produção-trabalho na Europa industrial do século XIX e do século XX, assim como no mundo todo. Ele
onde os movimentos liderados pelas ligas de trabalhadores que lutavam por mais condições de trabalho, salário e jornadas, então reivindicados pelo operariado em geral e os seus coletivos sindicalizados. Né? Sempre, a partir do século XIX, se questionou sobre as condições de trabalho, né? As horas, as longas jornadas, a falta de descanso semanal, foi questões que trouxeram uma série de problemas para a Europa a partir do século XVIII, com todo aquele cenário fabril que se estava se projetando ali nas cidades na Europa. E, voltando ao texto, ele nos Estados Unidos foi a fonte principal dos chamados movimentos pela liberdade dos negros. A gente sabe que nos Estados Unidos tem uma forte tendência racista, né? Uma cidade com um racismo muito mais, não apenas estrutural, mas muito culturalmente, ele marca muito os Estados Unidos pela segregação. Se você Isso está muito impregnado na cultura americana, quando você vê lá os bairros, os estados onde tem negros, até a composição de comunidades inteiras, você vai percebendo essa separação. Isso que foi um exemplo, que foi uma espécie de modelo para o apartheid na África do Sul, com Nelson Mandela. Voltando ao texto, né? Nos Estados Unidos ele foi fonte principal dos chamados movimentos para a libertação dos negros, a partir disso aí por volta da década de 60, como Martin Luther King, sobretudo aquelas coisas do discurso dele, eu tenho um sonho, que todo mundo já ouviu falar e já escutou em algum canto por aí. O próprio Martin Luther King, que foi um grande militante, defensor dos direitos humanos. E, voltando ao texto, não só dos negros nos Estados Unidos aqui, ele foi a fonte principal dos chamados para os chamados movimentos para a liberação dos negros, ainda não só falando em termos dos Estados Unidos, mas de toda a América Latina e do próprio Brasil também. Já no final do século XIX, estendeu-se para toda a América Latina, incluindo o Brasil. Já no início do século XX, entre as sufragistas mulheres pela luta do direito ao voto nos Estados Unidos e Europa. Após as duas grandes guerras, o DH, teve um protagonismo como documento redigido global. Foi dirigido pelo mundo inteiro, em decorrência aos muitos crimes impetrados contra a humanidade, como o Holocausto do povo judeu, como nós já temos citados aqui. Hoje ele transita nas questões humanitárias de guerra, de luta armada, nas questões de violência, de fome, perseguições políticas, por causa de condições econômicas, culturais, religiosas, em muitos lugares do mundo. Ele é amplamente discutido nas academias, em audiências públicas, nas casas de leis, nas comissões de ética, na melhoria dos sistemas prisionais. Ele visa combater o abuso de poder por parte dos agentes públicos. Ele encontra-se dentro dos dispositivos legais da lei, como os operadores do Poder Judiciário, como a Justiça, o Ministério Público e as defensorias. Ele também está presente nas entidades classistas, como eu falei, a OAB e conselhos regionais, que trabalham sobre a questão dos direitos humanos, sobre essa ótica, pela luta dos grupos minoritários, como a garantia de políticas públicas ligadas ao acesso à saúde, à educação, à cidadania e à cultura. A maior fomentadora dos direitos humanos, que bate essa tecla da própria ONU, quando ele vê emissários cujo trabalho é acompanhar o processo de transição democrática em nações em conflitos atingidas por terremoto ou algum tipo de tragédia ambiental. Talvez o grande desafio hoje dos direitos humanos é a luta contra a violência imputada contra refugiados, imigrantes estrangeiros e grupos minoritários. Sem contar o resquício do trabalho escravo em muitos lugares do mundo, crianças e mulheres em condições de mercadoria sexual, em regiões onde há extrema pobreza, com grande concentração populacional, como Ásia, África, maior parte da América Latina,
por uma população desassistida pelos estados e seus governos, né? O que nós estamos falando aqui dos direitos humanos? Onde ele transita mais o quê? Nas casas legislativas de lei, que seriam aqui no Brasil seria o quê? As câmaras municipais, as assembleias estaduais e o próprio Congresso Nacional, o próprio Parlamento do Brasil, ali como o Senado e o Congresso, que tem essas comissões de direitos humanos, quando eles vão lá ver sobre as questões aí dos tragédias dos índios ali na Yanomamis, aí em Roraima, ali, aquelas questões aí do garimpo ilegal, né, e tudo o que está acontecendo ali. Então, se aciona essa gente para que eles possam trazer uma espécie de relatório para entender onde está sendo violado e quais são as tratativas que devem ser feitas, né? E como a gente sabe que os direitos humanos não é um conceito que é muito abstrato, então porque ele trabalha a partir de várias perspectivas, né? Humanista, filosófica, podemos dizer que ela também questões aí religiosas, morais, éticas, né? Quando a gente vê ali muito conflito religioso em alguns países, quando um grupo tenta impor o outro, acaba tentando inseminar o outro, ver o outro como inimigo por pensar diferente, né? Quando tem guerras de religião, de tribos, de culturas, né? E, por exemplo, ali na Europa, na Ásia, que tem bastante tribos, bastante etnias dentro dos países, algumas são perseguidas, então a ONU acaba tendo todo esse trabalho para ir ali entender e trazer relatórios para ver o que é possível ser feito, né? Então esse seria o que chamamos de direitos humanos. Ele começa aqui na Revolução Francesa, ele trabalha a partir do justnaturalismo, que é o direito universal à vida, que é o principal cerne. E os direitos humanos, ele trabalha com essa perspectiva da dignidade humana e da liberdade de todos os homens. Quando você vê denúncias de trabalho escravo, trabalhos análogos, isso vem a uma comissão não só da questão jurídica, mas vem uma comissão de direitos humanos para observar e trazer algum tipo de relatório ali para que haja um posicionamento. Então isso nós chamamos de direitos humanos, né? Que está aí nas comissões aí políticas aí dos governos. Nós temos o atual ministro de Direitos Humanos, né? Acho que é Silvio, é o nome dele, né? Eu não estou lembrado não sei se é dos direitos humanos ou tem, acho que, ou ela, não estou muito bem familiarizado com quem são os ministros aí. Acho que, se não me engano, acho que os direitos humanos é com o Silvio Dias, se não me engano, que é um jurista e filósofo também. E ele trabalha todas essas questões que envolvem o mundo sobre a violação dos direitos de mulheres, aí que a gente vê uma violência feminina, um feminicídio muito grande nos números, e todas as questões que envolvem aí toda e qualquer situação que tire a livre dignidade de todos os homens, todos os seres humanos, independente de suas ações, né? Inclusive até próprio dentro do sistema prisional, né? Que ele prevê essa preservação da dignidade humana, mesmo que seja num presídio aí com assassinos confessos. Então, seria isso sobre a questão dos direitos humanos, que ela é muito complexa
ela é muito ampla, mas ela tem uma forma aqui bastante coloquial, a gente coloca seu cerne principal, que é a dignidade humana. Seria isso, pessoal.